Uma dúvida que muita gente tem quando começa a investir fora do Brasil é quanto da carteira deve ser destinado aos investimentos no exterior. 10%, 30%, 50%, 70%, 90%. Nesse vídeo eu vou te falar o quanto eu acho que você que mora no Brasil tem que ter no exterior. E eu vou te falar um erro mental que faz com que as pessoas tenham muito menos do que elas deveriam. A vida de um investidor passa por diferentes estágios. Não é todo mundo que passa por exatamente esses estágios, mas a maioria de vocês já passou por algo parecido com isso. Primeiro a pessoa percebe que ela precisa poupar dinheiro e ela deixa o dinheiro na poupança. Pior investimento que existe no Brasil. Depois ela percebe que além da poupança existem alguns fundos legais que o gerente do banco oferece, algo que rende um pouquinho a mais. Aí ela percebe que os produtos do banco não são tão bons assim, que existem corretoras que oferecem fundos muito melhores e rentabilidades muito melhores. Depois de algum tempo a pessoa percebe que existe muito conflito de interesse nessas recomendações e que os produtos nem são tão bons assim. Então ela começa a investir por conta própria e aí ela começa a olhar para fora do Brasil. Afinal, o mercado brasileiro é praticamente insignificante no mundo dos investimentos. E aí ela começa a investir no exterior. E aí que fica a dúvida, quanto da minha carteira eu devo investir no exterior? Quanto da minha carteira eu devo mandar para fora do Brasil para investir globalmente? E é justamente disso que eu vou falar com vocês agora. E existem diversas opiniões distintas aqui nas redes de influenciadores, de educadores financeiros. Alguns dizem que você precisa de 10%, outros de 25%, outros de 30%, de 50%. E eu acredito que você precisa de muito, mas muito mais do que isso. A minha opinião é que você precisa ter pelo menos 90% do teu patrimônio de longo prazo investido fora do Brasil. E se você concorda comigo, fechado, maravilha, tamo junto. Pode passar para o próximo vídeo, só não se esquece de se inscrever aqui no canal antes de você ir para um próximo vídeo. Agora, se você não concorda comigo, fica aqui porque eu vou te convencer que você precisa pelo menos de 90% do teu patrimônio fora do Brasil. E a primeira reação de muitos de vocês é pensar que 90% é um absurdo, pensar que esse cara tá viajando, que ele tá exagerando, alguma coisa tá errada nessa opinião. E eu entendo esse pensamento porque até hoje eu vi raríssimas pessoas no Brasil defendendo mais do que 50%, 60%, 70% fora do Brasil investidos. Então quando eu falo que você tem que ter pelo menos 90%, isso vai muito contra o que você sempre ouviu de influenciadores, de assessores, de gerentes que estão aí no Brasil. E existem alguns motivos por trás dessas recomendações em percentuais muito menores do que eu estou fazendo agora. E dentro desses motivos, os principais eu diria que são, primeiro, a falta de conhecimento do mercado internacional. As pessoas que estão no Brasil, estudam no Brasil, conhecem muito bem os investimentos dentro do Brasil e falta conhecimento sobre as opções de investir fora, sobre os perigos, sobre as oportunidades, sobre os tipos de impostos, imposto de herança, imposto de lucro, que a gente já vai falar sobre eles também. Outro motivo eu acho que é o conflito de interesse que muitas pessoas têm. Muitas pessoas trabalham para corretoras, são sócias de corretoras, são patrocinadas por corretoras brasileiras, ou por bancos brasileiros, ou por casas de análise que cobrem produtos que são negociados no Brasil. Então é natural ver que essas pessoas não queiram que você invista fora do Brasil. Afinal, a partir do momento que você tira o dinheiro do Brasil, desses bancos, dessas corretoras, dessas casas de análise que cobrem ativos brasileiros, você diminui o lucro deles e você prejudica a empresa que está atrelada com as pessoas fazendo essas recomendações. E o terceiro motivo, que talvez é o que afeta todos nós, inclusive eu que moro aqui nos Estados Unidos, é o viés do país de origem. É um erro mental que nós cometemos, é um viés mental que seria um atalho que deu errado nos nossos pensamentos, que faz com que a gente pense que empresas que estão no nosso país, elas teoricamente estão mais próximas de nós, a gente tem um pouquinho mais de controle sobre o que acontece com a empresa, a gente entende melhor o andamento da empresa do dia a dia e, consequentemente, a gente reduz o nosso risco investindo nessas empresas do nosso país. Eu já ouvi dezenas de vezes pessoas falando, mas é mais seguro investir no Brasil, são empresas que estão mais próximas de mim, empresas que eu conheço melhor, empresas que eu entendo melhor. E a realidade é que quando a pessoa sofre do viés do país de origem, ela aumenta o risco da carteira dela, porque ela prejudica e muito a diversificação. E ao prejudicar a diversificação, a gente concentra nossas posições e aumenta o risco específico
que é conhecido e que é eliminado através da diversificação. E por que eu recomendo tanto, mais do que 90% da sua carteira investida fora do Brasil? Primeiro, vamos deixar claro uma coisa importantíssima. Já deixa o seu like aqui no vídeo para mostrar para o YouTube que tem conteúdo de qualidade. Não demora nem 2 segundos e ajuda muito o nosso canal. A segunda coisa importantíssima é que a gente está falando de patrimônios de longo prazo. Patrimônios e investimentos que você pretende usar em pelo menos 5 anos no futuro. Para todo aquele patrimônio, aquele investimento que você está fazendo e você pretende usar em menos de 5 anos, considerado investimentos de curto prazo, esse investimento tem que estar no seu país, na moeda que será gasta. Nesse objetivo, se você pretende fazer uma viagem no Brasil, ou comprar uma casa no Brasil, ou pagar uma festa de casamento no Brasil, objetivos de curto prazo, na moeda que esses objetivos serão pagos. E mais importante ainda, em ativos de renda fixa, em ativos mais conservadores, que não tem tanta volatilidade, pois não tem tanto tempo para se recuperar caso uma crise aconteça. Agora, para investimentos de longo prazo, pelo menos 5 anos, mas idealmente 10, 20, 30 anos, aquele investimento que você está fazendo para sua aposentadoria, eu acredito que sim, grande parte, mais do que 90% dele, tem que estar fora do Brasil, investido globalmente, através principalmente de uma corretora americana. E para te convencer disso, eu vou trazer 5 motivos do porquê que você tem que ter mais do que 90% da tua carteira de longo prazo fora do Brasil. Começando pelo risco Brasil, aquele risco que a gente ouve falar todo santo dia. Dentro desse risco a gente tem o risco político, a cada 4 anos a gente tem novas eleições presidenciais que podem mudar o rumo do nosso país. A gente tem o risco jurídico, tanto para você investidor, quanto para as empresas em que você investe. O Brasil é um país que tem um risco jurídico teoricamente alto e que pode mudar uma lei que interfira diretamente naqueles seus investimentos, nas empresas que você é sócio. Um outro risco muito ligado com o jurídico é o risco tributário. De uma hora para outra eles podem mudar algum tipo de imposto. Inclusive está tendo a reforma tributária no Brasil e eles estavam tentando inserir impostos sobre dividendos. Outro imposto que pode ser mudado do dia para a noite pelo presidente é o IOF, cobrado para você mandar e trazer de volta dinheiro do exterior. Então são tipos de risco que você está exposto ao deixar o seu dinheiro apenas no Brasil. Um outro risco muito presente é o risco de mercado, o risco da volatilidade. O mercado brasileiro é muito concentrado em commodities e empresas do setor financeiro, principalmente bancos, que são 2 setores cíclicos. Setores cíclicos são aqueles que variam mais, que têm mais volatilidade. E isso faz com que o retorno final ajustado ao risco, que é o retorno que importa, seja muito pior nos investimentos do Brasil. E combinando tudo isso, a gente tem um risco de um país emergente. O Brasil é um país emergente com riscos similares à Turquia, ao México, à África do Sul, a Rússia, a Índia, a Indonésia. Então definitivamente eu não gostaria de ter grande parte do meu patrimônio em nenhum desses países que eu comentei com vocês, nem no Brasil, que faz parte desse grupo de países emergentes. O segundo motivo para você ter mais do que 90% do seu patrimônio de longo prazo fora do Brasil são os impostos. É isso mesmo, você paga mais impostos ao investir no Brasil, ao contrário do que muita gente diz. A gente paga sim o IOF na hora de levar o dinheiro para o exterior e trazer de volta, mas essa é uma cobrança somente na hora de levar e na hora de trazer de volta. E eu já fiz alguns cálculos e depois de 3 anos, com todas as outras vantagens tributárias, esse IOF acaba sendo insignificante. Imagine então para investimentos de longo prazo, de 10, 20, 30 anos, que é o que eu defendo. Os outros impostos que eu falo que você paga menos ao investir fora do Brasil são impostos sobre o lucro das suas posições. Então toda vez que você tem lucro nos seus investimentos e você vende eles no Brasil, você precisa pagar um imposto que varia de 15% a 22,5%. E existe uma isenção de R$20 mil apenas para as ações. Já ao investir no exterior, você tem um imposto de 15% no lucro, mas você tem uma isenção de R$35 mil, mais do que R$20 mil que é a do Brasil, só que não é apenas em ações, e sim ações, REITs, que são os fundos imobiliários internacionais, com algumas diferenças, e os ETFs. Então se você tem uma carteira composta por ETFs, por ações e por REITs, e você faz vendas abaixo de R$35 mil por mês, que é uma quantia significativa para quem mora no Brasil, você nunca vai precisar pagar imposto sobre o lucro. Um outro imposto que é muito menor ao investir fora do Brasil, que inclusive surpreende muita gente porque essa é uma das objeções que as pessoas têm contra investir fora do Brasil, é que você vai pagar menos imposto de herança. É isso mesmo, muita gente fala, o imposto de herança americano é altíssimo, você vai pagar mais do que 40% de imposto de herança nos Estados Unidos. E nesse vídeo aqui, que eu te convido a assistir depois desse vídeo aqui, eu te conto como que você não precisa pagar nenhum dólar de imposto de herança, como só paga imposto de herança americano quem quer. Existem diversas formas de você evitar por completo esse imposto, formas legais, 100% dentro da lei. Enquanto no Brasil você tem um imposto que é inevitável, que é o ITCMD, que dependendo do estado que você mora varia de 4% a 8%.
18%, e já tem propostas para aumentar esse imposto a 20%, que deve ser aprovada nos próximos anos. Então, investindo apenas no Brasil, o seu imposto de herança vai ser pelo menos 4%, podendo chegar até 20%. Investindo nos Estados Unidos, com bom planejamento, com bom conhecimento, que é o que eu te ensino naquele vídeo, que eu vou colocar no final desse daqui, você não paga absolutamente nenhum dólar de imposto de herança. O terceiro motivo, se é que você ainda não está convencido a ter mais do que 90% do teu patrimônio fora do Brasil, é a quantidade de ações e de opções que você tem ao investir globalmente. Você pode ter uma carteira com uma diversificação muito melhor, com empresas muito melhores, empresas lucrativas, que têm um tamanho que nem se compara às empresas que estão dentro do Brasil, produtos de investimento muito mais eficientes, muito mais baratos, que vão te trazer melhores resultados. Você tem acesso a melhores estratégias mais avançadas através de produtos que te expõem aos fatores, por exemplo, de uma forma muito barata e prática. E você tem também acesso a setores do futuro, por exemplo. Você consegue investir em segurança cibernética, em inteligência artificial, em energia eólica, energia solar, coisas que dentro do Brasil são impossíveis. O quarto risco da nossa lista, e talvez um dos mais significativos de todos, é o risco cambial. Ao investir no Brasil, você está exposto ao real, você está investindo para o longo prazo em uma moeda que tende a se desvalorizar muito no longo prazo. O real existe há menos de 30 anos, desde 1994. O dólar existe desde 1792. E a perda de poder de compra do real é muito, mas muito maior do que a perda de poder de compra do dólar. Para vocês terem uma ideia, a Bolsa Brasileira, representada pelo ETF EWZ, que é negociado aqui nos Estados Unidos, que mostra o desempenho da Bolsa Brasileira em dólares, teve um retorno desde 2008, nos últimos 13 anos, de 70% negativo. Se você colocou 100 dólares na Bolsa Brasileira lá em 2008, hoje você tem 30 dólares. Isso é um efeito tanto das empresas ruins dentro da Bolsa Brasileira, quanto da moeda muito enfraquecida nessa última década. E esse enfraquecimento do real, ele tende a continuar perpetuamente, devido à inflação que é mais alta no Brasil em relação aos países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, Japão, devido ao risco político que eu comentei com vocês, devido à demanda global pelas moedas. O mundo inteiro quer dólares, o mundo inteiro tem dívidas em dólares, o mundo inteiro tem uma demanda pelo dólar. Já o real, pouquíssimos países da América do Sul querem real e mais nenhum país do mundo está interessado na moeda. Então a tendência é que ela se desvalorize muito mais no longo prazo. Agora pensa comigo, você está investindo para sua aposentadoria daqui 20, 30 anos e você está deixando boa parte dela em uma moeda que é quase certeza que valerá muito menos no futuro. Tá vendo como não faz tanto sentido assim? Como os 90% que eu falo para vocês não é tão exagerado assim? E falando em exagero, vamos pro quinto motivo, que eu acho que você deveria ter mais do que 90% do teu patrimônio de longo prazo fora do Brasil, que é a representatividade pífia que o Brasil tem no mundo dos investimentos. A Bolsa Brasileira hoje representa bem menos do que 1% das bolsas mundiais. Apenas a Apple, uma empresa americana, é quase 3 vezes maior do que a Bolsa Brasileira inteira somada. Para vocês terem uma ideia, se você somar o valor de todas as empresas brasileiras, elas são menores do que 6 empresas sozinhas negociadas nos Estados Unidos. A Apple, a Amazon, a Microsoft, a Meta Platforms, que era o antigo Facebook, cada uma dessas empresas são maiores, sozinhas, do que todas as empresas somadas dentro do Brasil. Então 90% sim, parece um exagero para pouco. Se você fosse adotar uma estratégia neutra, uma exposição neutra, você teria 99,3% do teu patrimônio fora do Brasil. Então eu sou muito confortável em dizer pelo menos 90%, porque eu sim acredito que deveria ser até mais do que isso. E somando todos esses riscos e esses motivos que eu trouxe aqui para vocês, o Brasil definitivamente não é um lugar que eu quero deixar o meu dinheiro da minha aposentadoria, do futuro da minha família. A Bolsa Brasileira, o mercado de investimentos brasileiro, não é onde eu deixo o dinheiro da minha família. Eu acredito que não é onde você deveria deixar também, a não ser investimentos de curto prazo. E agora eu quero saber de você, aqui nos comentários desse vídeo, quanto da sua carteira hoje está dentro do Brasil e se esse vídeo te fez repensar essa alocação, te fez repensar em talvez aumentar esse percentual e para quanto você pretende aumentar nos próximos anos. Me conta aqui embaixo e se você tem qualquer pergunta ou qualquer observação do que a gente falou no vídeo de hoje, comenta aqui embaixo que eu também vou te responder e a gente se vê no próximo vídeo.